procrastinação não é preguiça, procrastinação não significa que a pessoa está à toa. Não, na verdade, é um ato de adiar intencional, uma decisão consciente de estar adiando coisas que são importantes e substituindo por coisas que são mais triviais, sabe? Coisas que são mais fáceis até de se fazer. E por que que isso acontece, né? Essa é uma pergunta importante. Nossa, poxa, é uma decisão consciente. Eu sei que eu estou fazendo isso, eu não estou ficando louca, né? Porque a procrastinação tem a ver. Gente, eu fiquei louca, não vi o que que aconteceu e pronto, procrastinei, não tinha consciência. Não, não é assim. Na verdade, a gente sabe que está fazendo isso, sabe que está tomando essa decisão e muitas vezes, depois dessa decisão tomada, vem a culpa, né? De não ter feito, a culpa de não ter concluído. E existem consequências, pessoal, e as consequências são sérias, tá? Eu queria falar um pouquinho disso, até para depois a gente pensar nas estratégias que a gente pode realmente aplicar para liderar a procrastinação. E conhecer esses fatores aí que leva a gente a procrastinar é um passo fundamental. A gente só consegue mudar um determinado comportamento quando a gente primeiro reconhece esse comportamento. Quando primeiro a gente sabe que está fazendo de forma consciente, e aí então a gente já vai ter estratégias importantes para vencer esse dilema aí da procrastinação. Então, veja bem, me conte aí se esse tipo de consequência já aconteceu com você. Coloque aqui nos comentários. Existem dois guarda-chuvas aí de consequências da procrastinação. Uma são as consequências relacionadas ao desempenho. Tem gente que procrastina e perde o desempenho, perde a produtividade. Me conte se isso já aconteceu algum dia. Gente, eu vejo situações assim, ó, de pessoas que, por exemplo, é, teria que apresentar um projeto em tempo, teria que, né, assim, entregar todas aquelas demandas ali num determinado prazo na instituição que trabalha e não entrega. A empresa sofre com isso, tem prejuízos e a pessoa também tem. Então, do ponto de vista da produtividade, a procrastinação é quase que assim inversamente proporcional. Entende? Quanto maior a procrastinação, menor a produtividade. Então, em relação ao desempenho, nossa, isso é terrível. Por exemplo, é, situações com insatisfação. Tem gente que procrastina, deixa para depois, e aí as pessoas ao redor começam a ficar insatisfeitas, os colegas de trabalho, sabe? A liderança, e a gente vai perdendo a nossa credibilidade profissional. É isso que leva à procrastinação, especialmente relacionada ao trabalho. Por exemplo, no contexto acadêmico, isso também tem consequências, né? Tem gente, isso eu já vi demais, gente, demais, assim, de pessoas que tinham que entregar um TCC, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, fez uma pós-graduação, concluiu todos os requisitos, participou de todas as aulas, mas não entregou o TCC. Olha aí o problema, né? Tem gente que teve prejuízos, já perdeu dinheiro, procrastinando. Então, são questões que são sérias. E quando isso se torna um hábito na vida, quando isso se torna uma rotina, aí a gente está falando que a gente precisa mesmo encarar de frente e falar: poxa, eu preciso reconhecer isso. A gente só muda qualquer comportamento com esse primeiro passo, reconhecer o que está me levando a procrastinar. E mesmo tendo essas consequências, mesmo eu ficando muito mal com isso, eu ainda assim continuo fazendo? Parece uma coisa meio louca, né? Parece insano, mas olha, quero te dizer que existem formas de liderar isso, existem formas de a gente ter mais produtividade, né? Então, você vai ver aqui hoje, nesse conteúdo, quais são os 6 fatores que podem nos levar a essa situação e como é que a gente pode vencer isso, quais são as estratégias para liderar esse fenômeno. Então, uma primeira consequência é isso: desempenho, produtividade, né? Isso afeta muito. Agora, tem uma outra consequência que é terrível. Essa consequência aqui, eu preciso falar sobre ela, são as consequências psicológicas. Queridos, quem está adiando coisas importantes na vida pode estar sofrendo muito com ansiedade, porque a procrastinação gera isso. A pessoa deixa coisas importantes para depois, e aí se sente ansiosa, fala: poxa, gente, eu tinha que ter feito aquela inscrição, eu tinha que ter feito aquela reunião, eu tinha que ter dado aquele feedback.
deixei para depois, não fiz, e fica ali, sabe, com aquele sentimento de frustração, ansiedade. E a procrastinação, gente, até assim, cientificamente, está diretamente relacionado com isso. Ansiedade, depressão, insatisfação com a vida, isso afeta o nosso bem-estar. Então, a grande pergunta é: poxa, Thaís, eu sei que tudo isso está acontecendo, eu sei que isso, né, não é uma mentira, é verdade, né, até porque, a gente está falando de resultados aí que são científicos, mas ainda assim estou fazendo. Por que que eu estou fazendo isso? Então existem fatores que a gente precisa entender, queridos, sobre a procrastinação, porque é um fenômeno que atinge muita gente. A gente está falando de 95% da população mundial sofrendo com esse dilema. Isso virou uma causa para mim, sabia? Isso virou, assim, uma, um propósito mesmo de apoiar é, as pessoas no seu desenvolvimento. Mas não que eu seja perfeitinha aqui, não, viu, gente? Na verdade, esse foi um dilema que eu já sofri muito no passado com isso, mas muito. E tive sérios prejuízos na minha realização pessoal e profissional. Então, eu sei, assim, não numa cadeira de teoria, de ter lido um capítulo de livro e comecei a falar aqui para vocês. Não, na verdade, eu venho estudando isso há quase uma década. Mas por quê? Porque isso me travou muito lá atrás, mas muito. E quando eu vejo pessoas com incrível potencial, com incríveis possibilidades de crescimento, eu realmente fico assim, poxa, nossa, fulano poderia estar fazendo muito mais, fulano poderia estar muito mais feliz, porque quem procrastina menos acaba vivenciando mais bem-estar, e existem estratégias para isso. Por isso, gente, eu estou aqui compartilhando conteúdos que possam nos ajudar mesmo a vencer esse dilema. Então, primeira coisa, queridos, uma coisa que não resolve com a procrastinação. Qual o jeito errado de lidar com a procrastinação? Só ficar arrependido. Me conte aí se algum dia você já procrastinou na vida e ficou arrependido, mas isso não fez mudar nenhum hábito, né? Então, assim, muita gente fica arrependida. Fala, Thaís, procrastinei, deixei para depois, era para eu ter feito aquela reunião e não fiz, era para eu ter estudado esse conteúdo e não fiz, era para eu ter feito aquele projeto e não fiz, né? Então, me arrependi, fica ali mal, me sentindo culpado, me sentindo frustrado, mas ainda assim o arrependimento não resolve? Não resolve, minha gente, não é assim que a gente resolve, não é assim que a gente vai se tornar mais produtivo, não é com arrependimento, são com estratégias, né, comprovadas para a gente realmente entender o que se passa com esse fenômeno. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que existe uma batalha na nossa mente. Quem nunca, né? Quem nunca tira a primeira pedra, minha gente? Então, aqui a gente pode falar, né, assim, francamente sobre essas coisas, porque realmente eu vejo, assim, né, quando eu tô falando isso aqui, gente, estou revendo as minhas questões, assim, principalmente de coisas que eu vivi no passado, e que mesmo estando arrependida, mesmo querendo fazer diferente, ainda assim é, não havia uma mudança. Então, quando eu realmente mudei a mentalidade, aí é que as coisas começaram a acontecer. Por isso, estou aqui compartilhando isso com você hoje. Então, queridos, é o seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender, quem procrastina entra num sistema assim mental de batalha, né? Existem duas áreas cerebrais, duas áreas do nosso cérebro que estão o tempo todo batalhando uma com a outra, contra a outra, né? É como se a gente tivesse assim dois leões, sabe? O leão do bem, o leão do bem, e aquele leão assim, ó, que quer destruir. Então a gente tem que escolher qual leão a gente vai alimentar todos os dias. Quais são essas partes do nosso cérebro que estão aí batalhando uma com a outra? A primeira é o córtex pré-frontal, onde a gente aprende, é onde a gente assim fica pensando no futuro, onde a gente tem consciência, onde a gente toma decisões, sabe? Onde a gente assim fala, poxa, eu vou focar aqui, eu vou aprender esse conteúdo, eu vou adiar até assim uma coisa, um prazer imediato, eu vou adiar ficar aí divagando sobre coisas que são mais fáceis e eu vou focar aqui nessa aprendizagem, né? Quem faz isso? O córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é assim a parte consciente do nosso cérebro que ajuda a gente a falar assim, eu sei o que vou fazer, eu sei que é essa decisão que eu vou tomar, é aqui que eu vou aprender, entende? Então, isso aqui, inclusive, ajudou a humanidade assim, a sobreviver, né? Foi na época lá que o Homo sapiens dominou a Terra, foi justamente pelo
Córtex pré-frontal é onde, assim, a gente adia uma decisão ou pensa de uma forma consciente, planejando o futuro. Isso nos diferencia de outros animais, inclusive, certo? Então, existe essa parte do nosso cérebro que a gente tem que usar mais, inclusive, tá? Agora, existe uma outra parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico. Queridos, aqui é que está o problema. Por quê? Porque o sistema límbico é também chamado assim de um cérebro primitivo, né? Então é aqui que explode as emoções, os desejos, a coisa dos prazeres imediatos, sabe? Quando você está assim, morrendo de vontade de comer um chocolate, sabe? Quando você está assim, naquela aquela agonia, sabe? Para se deliciar com isso. Quem está pedindo isso? O sistema límbico, né? Nosso cérebro primitivo, ele pede por prazeres imediatos, né? Então, ao invés de você, por exemplo, fazer uma atividade física, é muito mais interessante ir lá e comer um doce, né? Então, o córtex pré-frontal fala assim: você tem que fazer atividade física, porque isso é uma decisão inteligente. Mas aí o sistema límbico fala assim: não, é muito mais gostoso comer um doce, entende? Dois leões. Quais leões nós estamos alimentando? E é isso que acontece, pessoal, com as pessoas que procrastinam. Alimenta o leão do sistema límbico, entende? Alimenta o leão da recompensa imediata, alimenta aquele leão assim que fala assim, isso aqui é mais fácil. Então, nosso cérebro está pedindo isso o tempo todo, ficou viciado nesse negócio, querido, ficou viciado. E aí a gente precisa falar, poxa, então agora, Thais, eu preciso entender quando estou procrastinando. Porque existem alguns fatores externos que levam a gente a procrastinar. E sempre diante dessas situações, ou eu tomo a decisão, sabe assim, socorro, né? Pronto, mas aqui a gente vai, né, entendendo o que se passa na nossa mente, ali, que passa no nosso cérebro, para a gente tomar uma decisão assim, boa, produtiva. Então, queridos, veja bem, o que acontece? Existem fatores no contexto que já levam a gente a procrastinar. E quando o nosso cérebro está diante dessas situações, desse contexto, normalmente a gente alimenta o sistema límbico. Normalmente a gente não toma a melhor decisão. Por isso que muita gente procrastina. Então veja aqui comigo, esse aqui é um ponto crítico, né? Desse conteúdo aqui que eu quero compartilhar com você. E me diga se isso já aconteceu com você. Quando você está diante de uma tarefa, o primeiro fator, tá? Nós vamos compartilhar 6 aqui. Primeiro fator, quando você está diante de uma tarefa que é muito difícil. Me conte aí, ó, quais são as tarefas que são difíceis para você? Que tá assim, sabe, acima das suas habilidades? Por exemplo, uma tarefa que é muito difícil para mim. Nossa, gente, como eu sofro com essa tarefa difícil. Vocês não têm noção, minha gente. Uma tarefa que é muito difícil. As análises estatísticas que eu tenho que fazer no meu doutorado. Gente do céu, para interpretar aquele tanto de outputs que sai dali, aquele tanto de resultado, sabe assim? Aqueles bancos de dados assim gigantes que eu falo assim, meu Deus, né? E psicologia e estatística são irmãos gêmeos aqui nessa linha de pesquisa que eu tenho desenvolvido. Então, essa para mim é uma tarefa super difícil. Qual que é a sua tarefa super difícil? Coloca aqui nos comentários. Todas as vezes que nós estamos diante de uma tarefa muito difícil, o que o nosso cérebro faz? Vai tomar uma decisão. Eu vou fazer essa tarefa difícil? É melhor fazer uma tarefa mais fácil. Eu vou fazer análise estatística. Tem gente que é exercício físico, né? Eu vou fazer esse exercício físico. Ou é mais fácil comer um doce? Ou é mais fácil ficar passeando aí horas no Instagram? Ou é mais fácil mandar uma mensagem para alguém que tem um tempão que eu não falo com essa pessoa, sabe? Aquela pessoa que eu gosto muito. Pronto, posso mandar uma mensagem para essa pessoa. Ficar lá de bobeira no WhatsApp, ir na geladeira, entende? Não é mais fácil, gente? Então, ó, todas as vezes que nós estamos diante de uma tarefa difícil, o nosso cérebro vai entrar em ação numa dessas duas partes que eu já mencionei. O córtex pré-frontal fala assim: não, você tem que fazer essa tarefa difícil aqui agora. Mas o nosso sistema límbico, que é a nossa parte primitiva aí, ó, que é onde a gente processa as emoções, que é uma recompensa imediata, entende? A recompensa imediata é ficar horas ali no WhatsApp, né? Eu vou estar fazendo alguma coisa, talvez até esteja resolvendo alguma situação.
Mas o fato de ficar ali, ó, nisso, eu estou alimentando essa parte do meu cérebro que pede pela recompensa imediata. Então, queridos, esse é um tipo de fator. As tarefas difíceis normalmente são mais procrastinadas. Thaís, mas você fala do fator e a solução? Tem solução, já anota aí a solução. Primeira coisa que a gente precisa fazer diante de uma tarefa difícil, fazer primeiro, começar o dia pela tarefa mais difícil. Então, assim, logo depois desse conteúdo aqui de hoje, se você tem uma tarefa difícil para você resolver, o mais inteligente seria começar pela tarefa mais difícil. E muitas vezes várias pessoas começam pela mais fácil, sabe? Vai fazendo as coisas mais fáceis, né? Vai fechando esse ciclo, vai fechando o outro, mas chega no final do dia, pronto, estou ali diante da tarefa difícil. E aí, poxa, Thais, estou cansada agora. Nossa, assim, tomei um tanto de decisão hoje, aconteceram tantas coisas no meu dia, eu ainda tenho que fazer essa tarefa difícil? Ah, eu não fiz até agora, né? Amanhã eu faço, sacou? Amanhã eu faço. Então, esses termos aí, amanhã eu faço, depois eu começo, segunda-feira, não, semana que vem eu atualizo isso, não, mês que vem isso aí vai resolver. Entende? São coisas que normalmente quem procrastina vai falando, né? Então, a primeira coisa é eliminar isso, no sentido de falar essas coisas, colocar um comando diferente para o nosso cérebro. E um comando importante aqui para as tarefas difíceis, comece por elas. Primeiro, comece o dia com aquilo que te desafia mais. Por quê? Porque nesse momento do dia, você tem altas doses de autocontrole, um nível de concentração maior, e o êxito nessa tarefa provavelmente vai ser maior do que se você deixar lá para o fim do dia, onde você tá muito cansado, desgastado, vários problemas aconteceram, né, situações foram resolvidas e o nosso nível de autocontrole está lá embaixo. Ok? Primeiro fator é esse. Fator relacionado à dificuldade, né, da tarefa. Tarefas difíceis, a gente procrastina. Segundo fator, quando a gente não gosta da tarefa. Gente, coloque aqui nos comentários se você tem tarefas no seu dia que você não gosta de fazer. Eu tenho. Gente, eu tenho todos os exemplos aqui. Porque, assim, né, gente, se a gente está falando que 95% da população mundial sofre com esse fenômeno aí, é claro que eu tenho exemplos para contar para vocês aqui sobre isso também. Ninguém está isento disso, né? A gente está falando de boa parte da população que está sofrendo com esse dilema. Então, tem fatores aqui que eu tenho que ficar lutando, liderando todos os dias para não procrastinar. Então, por exemplo, quando a gente não gosta, esse é o segundo fator, quando a gente não gosta de uma tarefa, normalmente a gente procrastina, normalmente a gente deixa para depois. As tarefas difíceis seria o primeiro fator, leva à procrastinação. Segundo fator, tarefas que a gente não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de atividade física, gente. Eu amo malhar o meu cérebro, amo malhar o cérebro, entendeu? Atividade física, minha gente, é o meu dilema, né? Então, isso eu sofro com isso pra caramba, mas eu sei que é importante, porque isso me ajuda a ter qualidade de vida, isso me ajuda a trabalhar melhor, isso me ajuda, por exemplo, a ter um humor melhor, isso me ajuda a ter mais, assim, disposição. Mas quando eu vou iniciar aquela atividade, quando eu tenho que ir pra academia, parece que eu tô indo para o abate, gente, parece que eu estou indo para tortura. Nesse momento, nesse momento, eu tenho utilizado, feito muito esforço para utilizar o córtex pré-frontal, entende? A parte do cérebro que nos ajuda a tomar uma decisão inteligente. Qual é a decisão inteligente? Ir malhar, Thaís, vai malhar. Por quê? Se você não malhar, lesões podem aparecer, como eu sofri com isso no início da pandemia, viu, gente? Assim, trabalhando muito remotamente aqui sentado, começaram a aparecer lesões, né, no pescoço e tudo. Então, atividade física, assim, foi recomendada. Aí fui. Mas esse é um fator, assim, que leva muita gente a procrastinar. Eu não sei qual é aí a tarefa que você não gosta, mas o que as pesquisas demonstram é exatamente isso. Quando a gente tem uma aversão à tarefa, quando a gente não gosta de uma determinada tarefa,
normalmente a gente procrastina. Então, aqui hoje você está vendo aqui comigo que existem fatores do nosso contexto que não são favoráveis à produtividade. São os fatores do nosso contexto que podem levar a gente a procrastinar. Então, a gente precisa mapear isso, identificar o que está levando à procrastinação. Porque não é uma coisa assim, sabe, que acontece aleatoriamente. Existem justificativas. A procrastinação, gente, é um sintoma. É um sintoma. É a febre. Qual é a causa raiz? Você está vendo aqui comigo a causa raiz. Então, tarefas que a gente não gosta, normalmente a gente pode deixar para depois. Eu queria que você anotasse que tipo de tarefa você não gosta e que você pode estar procrastinando. Porque nessa tarefa você vai ter que ter um esforço grande, usar o seu córtex pré-frontal, que é onde você toma decisões, que é onde você analisa, onde você racionaliza a situação. E o que é mais inteligente diante desse cenário? Fazer aquilo que você precisa fazer, né? Então, diante dessa tarefa aversiva, mas talvez ela seja um requisito, ela seja importante, tem algum benefício, alguma facilidade para você, algum resultado importante para você, a gente tem que concluir, a gente tem que ir lá e fazer. Não vai fazer tudo que gosta na vida, né, queridos? Infelizmente, né? Ah, se fosse assim, se a gente só fizesse coisas que a gente ama, né? Então, você está vendo aqui comigo um total de 6 fatores. Até agora eu já falei de 2 fatores. Primeiro fator, tarefas que são difíceis, pode levar a gente a procrastinar. Segundo fator, tarefas que a gente não gosta de fazer, pode levar a gente a procrastinar. Terceiro fator, minha gente, olha, e esse é sério. Preste atenção nisso, porque aqui tem um assunto sério. Cartas na mesa aqui agora. Minha gente, o excesso de mídias sociais está levando muita gente a procrastinar. O excesso de mídias faz com que a gente utilize aí uma parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é onde a gente, assim, quer a emoção, sabe? Quer a recompensa imediata. Gente, no seu celular tem um universo de possibilidades. Dá uma olhadinha aí para o seu aparelho agora. Tem um universo de possibilidades. Universo de coisas interessantíssimas. Muito mais fácil ficar aí, muito mais fácil ficar aí do que resolver aquele projeto importante, do que tomar aquela decisão importante, do que planejar, do que estudar, do que se dedicar numa tarefa que exige um esforço, entende? Então, as mídias, pessoal, têm afetado a produtividade de muita gente. Inclusive, as últimas pesquisas que eu tenho feito aí, até dentro desse movimento, né, quem está aqui chegando, eu estudo esse fenômeno da procrastinação e produtividade há quase 10 anos, para vocês terem uma ideia. E as últimas pesquisas que eu fiz aí no meu doutorado sobre esse fenômeno mostraram exatamente isso, que muita gente que não vai entregando aí os seus resultados, não vai tendo produtividade, justamente por estar muitas vezes em home office, né, não está sendo observada ali por ninguém, e fica ali, né, entra num perfil no Instagram, entra em outro, faz uma coisa, faz outra, vai para o WhatsApp e depois volta naquela tarefa. Esse bombardeio de informações que vai chegando no dia faz com que muitas pessoas tirem o foco daquilo que realmente importa. Então, esse é um processo, pessoal, que a gente precisa identificar. Isso é autoliderança. A gente tem que ter domínio próprio, sabe? Domínio daquilo que está acontecendo. Nosso cérebro está viciado nas recompensas imediatas. Viciado. É muito mais interessante ficar aí, gente, né? De bobeira, né? Talvez até resolvendo coisas mais fáceis, né? Mas a gente precisa ter atenção nisso, porque produtividade muitas vezes envolve fazer algo muito importante, desenvolver uma competência, aprender um idioma, aprender uma estratégia diferente, aprender um conteúdo relevante. E aquelas coisas que são mais fáceis, aquelas coisas que são mais prazerosas, normalmente a gente faz. Mas aquilo que demanda esforço, o nosso cérebro faz essa avaliação exata, assim, ó. É mais fácil ficar ali, é mais fácil entrar numa mídia, é mais fácil, né, estar nessa situação do que resolver aquele algo tão importante. Então, esse é o terceiro fator, né? Você viu aqui comigo que tarefas difíceis normalmente a gente deixa para depois.
Quando a gente não gosta de uma tarefa, a gente deixa para depois. Quando a gente está aí, ó, nesse bombardeio de informações, do excesso de mídias, normalmente a gente deixa coisas importantes para depois. Mas eu vou entrar aqui no quarto fator muito importante para que a gente reconheça tudo que está acontecendo, né? O quarto fator, queridos, é o tipo de metas. Pense aí no seu trabalho, as metas que você tem que cumprir. Tem metas que são muito difíceis, muito difíceis. Normalmente a gente nem quer começar. Por quê? Porque a gente nem vê possibilidade de concluir isso. Metas que estão assim muito além da volta ao mundo em 2 dias, né? Vai fazer com que a gente nem dê o primeiro passo. Queridos, atenção. Todas as vezes que nós vamos estabelecer uma meta, a gente precisa ter um senso crítico, se essa meta está factível, se essa meta é realista, se essa meta é possível de ser atingida. Eu vejo muitas pessoas querendo elaborar assim, um plano incrível. Sabe aquele plano extraordinário? Pronto, um plano extraordinário. Mas é tão extraordinário que ele está em outra dimensão desse planeta, entende? E aí muita gente nem começa. E eu sempre tenho falado isso, olha, produtividade é dar o passo do tamanho que a nossa perna alcança. Isso é produtividade. É conseguir avançar genuinamente, dar passos que são reais. Queridos, não adianta ter projetos extraordinários. Isso não adianta se eu não tenho possibilidade de fazer. O nosso cérebro vai fazer essa avaliação. Nossa, poxa, isso aqui eu tenho que fazer um esforço gigante e parece que eu nem vejo possibilidade de ser atingido, então é melhor deixar para depois. É melhor ficar naquelas recompensas que são muito imediatas, entende? Então, assim, ó, um exemplo prático disso. Quem quer começar a fazer atividade física, né? Tem gente que fala, não, agora eu vou transformar a minha vida, eu vou fazer atividade física. Então, a meta agora vai ser assim, ó, CrossFit nível hard, 2 horas por dia, e eu vou transformar esse cenário. De uma vez por todas, eu vou fazer isso. Estou há 20 anos parado, mas ainda assim eu vou conseguir. Vai conseguir, gente? Me diga se isso é real. 20 anos sedentário, 20 anos sem fazer absolutamente nada, e a partir de agora vai ser uma meta assim, ó, nível hard. CrossFit 2 horas por dia, de segunda a segunda, consegue? Entendeu? Não dá, minha gente. Então, essa é uma meta que está fora da realidade. Eu estou assim, exagerando aqui, mas tem muita gente que faz isso. Então, assim, não importa se vai ser uma vez na semana ou 2 vezes na semana, isso já está incrível. Isso já foi um excelente avanço. Você não está mais no mesmo lugar. Por exemplo, tem pessoas que falam, não, agora eu quero aprender uma determinada competência, eu quero me desenvolver nisso, e essa competência, assim, normalmente as pessoas levam 1 ano para aprender. E eu quero que isso se transforme, assim, nessa semana, entende? Metas que são irreais. Queridos, a gente nem começa. E alguns que começam, falam, poxa, desisto no meio do caminho, ainda me sinto culpado. Não tem que nem se sentir culpado. Por quê? Porque isso está fora da realidade. Está fora do contexto, entende? Então, queridos, esse é o quinto, aliás, desculpa, o quarto fator que a gente precisa ter atenção. Quarto fator, né? Então, é começar naquele ponto que você consegue fazer. Estabelecer metas que são realistas, metas que estão fora da realidade, uma transformação que é impossível de ser praticada, a gente não vai nem começar normalmente, ok? E quem começa se sente ainda culpado e frustrado por achar que, que tem algum problema pessoal. Não, na verdade, o estabelecimento dessa meta está completamente fora da realidade. Ninguém conseguiria, entende? Então, queridos, existem 6 fatores que nos levam a procrastinar mais. Eu já falei aqui, ó, do tipo de tarefa, tarefas que são difíceis, normalmente a gente procrastina. Quando a gente não gosta daquela tarefa, normalmente a gente deixa para depois. O excesso de mídias sociais, o excesso de bombardeio de informação são coisas que estão aí no nosso contexto, pode estar levando a gente a adiar coisas importantes. O tipo de meta, metas que são muito difíceis. Ah, gente, tem aquelas que são muito fáceis também. Essa a gente também não tem nem vontade de fazer, entende? Então, o tipo de meta
pode estar nos levando a procrastinar. Queridos, quinto fator, vou falar do 6, estou indo para o quinto fator. Cultura do grupo, minha gente. Isso é muito importante ser entendido. Muita gente não é produtivo, por quê? Porque convive com pessoas improdutivas. Muita gente está adiando coisas importantes na vida porque convive com pessoas que só adiam. Tem gente que você olha para a vida da pessoa, a pessoa está há 20 anos no mesmo lugar, gente. A vida da pessoa está daquele jeito há muito tempo. A pessoa não está aprendendo nada, não fez nada diferente na vida. Parece que aquele filme monótono, né? E tem gente que está inserida em grupos assim, grupos de pessoas assim, que estão completamente improdutivas. Então, a cultura do grupo que nós estamos inseridos influencia substancialmente na nossa produtividade. Pessoas que são muito improdutivas e eu estou ali o tempo todo convivendo com essas pessoas, eu posso até me achar acima da média. Mas que média é essa, hein? Que média é essa? Que parâmetro é esse que eu estou, né, estabelecendo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, analisar criticamente o grupo que nós estamos inseridos. Se você convive com pessoas que a vida dessas pessoas está sempre do mesmo jeito, sempre, né? Você olha para a vida da pessoa, nunca aprendeu nada, né? Nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, a pessoa não se desenvolveu em nada. Aquele mesmo padrão, aquela mesma coisa, parece que, né? Você fala com a pessoa a mesma coisa hoje, parece que é a mesma coisa que você estava falando há 10 anos atrás, entende? Queridos, cultura do grupo. Então, assim, se eu quero ter produtividade, eu preciso escolher pessoas que estão fazendo muito mais do que eu. Produtividade do ponto de vista de crescimento. Eu preciso conviver com pessoas que estão crescendo, que você olha hoje para a pessoa, dali um mês ela já está numa situação diferente, num momento diferente, num desenvolvimento diferente. Então, cultura do grupo. Tem gente que fala assim para mim, sério mesmo, gente, eu escuto isso, assim, de pessoas muito próximas, inclusive. Estou finalizando meu doutorado esse ano, né? E algumas pessoas falam assim: agora você vai parar um pouquinho, né? Agora você vai dar uma quietada, né, Thaís? Porque eu emendei, viu, gente? Assim, eu terminei o meu mestrado, e aí, assim, eu estava terminando e já fazendo a seleção para o doutorado, entende? Mas é porque eu gosto, tá, gente? Não é pelo título, não é pelo resultado, né? Eu amo pesquisa, amo, amo. Então, mas aí as pessoas, assim, que estão vendo, né, assistindo aí a minha história, já falam assim: "Thais, agora você vai dar uma paradinha, né, agora você vai quietar". E aí, gente, eu já tô assim: "Ai, gente, ano que vem, nossa, né, vou ter a oportunidade de me dedicar nisso e naquilo". Eu já tô desse jeito, viu, gente? Já estou traçando aí novas estratégias de crescimento a partir do que eu já aprendi até agora. Entende? Mas para algumas pessoas fala: "Poxa, essa pessoa ali é cansativo". Não, gente, a gente não tem que fazer mais, a gente tem que fazer aquilo que é significativo. Então escolher coisas que são importantes para você vai te ajudar a sair desse lugar que você está, mas dar um passo na direção que é significativa para você. Agora, se a gente convive com pessoas que estão numa inércia, que estão assim, sabe, no mesmo jeito, há não sei quantos anos, né? Aquela vida monótona, aquela vida que não tem aprendizado. Isso pode fazer com que a gente seja puxado para essa média que está abaixo. Você precisa ter pessoas estratégicas, pessoas que são produtivas. Quando você senta na mesa ali com aquelas pessoas que são super produtivas, fala assim, gente, eu sou a pessoa mais burra desse lugar. Eu sou a pessoa mais ignorante desse lugar. A gente tem que sentir assim, viu, gente? É quando a gente está no meio de pessoas assim, que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, a gente não pode se sentir o mais inteligente da mesa. A gente tem que sentir mesmo a pessoa que tem muita coisa a aprender. Conviver com pessoas assim nos ajuda a puxar para cima, sabe? A sair daquele lugar, a aprender coisas novas. Produtividade, gente, tem a ver com a média das pessoas que nós estamos convivendo. Quem são as pessoas que você está seguindo aí no Instagram? Quem são as pessoas que você está convivendo? Quem são as pessoas que vão, assim, sabe, criar um ambiente, uma estrutura para você crescer? Então, se você está num grupo improdutivo que procrastina, a gente pode estar sendo puxado para baixo nessa média. Agora, quando você está num grupo que te puxa para cima,
isso naturalmente fala: "Poxa, nossa, eu tenho que fazer coisas, né, novas, eu tenho que ter estratégias melhores, eu tenho que aprender coisas novas". Então, cultura do grupo influencia, queridos. A gente nunca pode achar, assim, que tá, assim, arrasando no grupo, porque quando a gente está arrasando, talvez a gente está muito abaixo aí, da média que a gente poderia estar. A gente realmente tem que fazer parte de grupos que nos desafiam a ser melhor, que nos desafiam a aprender mais, a se desenvolver mais. Então, esse é o quinto fator. E vou fechar com o último, minha gente. Olha o que eu já falei até aqui. Já falei que tarefas difíceis, normalmente a gente procrastina, tarefas que são chatas, que são aversivas, normalmente a gente deixa para depois. O excesso de mídias sociais, né, o excesso de bombardeio de informações pode fazer com que a gente realmente seja levado aí pelas recompensas imediatas e não focar naquilo que importa. Metas que são muito difíceis, que estão muito acima da média, também fazem com que a gente deixe para depois coisas que são importantes. Então, a gente tem que ter metas factíveis, metas reais para a gente realmente trabalhar e se desenvolver. Cultura do grupo, minha gente, pessoas que nós convivemos, tem gente aí muito improdutiva, é uma média que não é interessante para a gente tem que conviver com pessoas que nos puxam para cima. Quando você senta numa mesa ali e você se sente a pessoa mais ignorante daquele lugar, você está no lugar certo, viu? Você senta numa mesa em que as pessoas são as mais, né, você é o mais inteligente do time, tem alguma coisa errada, viu? Alguma coisa errada, porque ali você não está aprendendo nada. Normalmente você está ensinando. Ensinar é importante, né, gente? Mas a gente tem que aprender. E a gente aprende com quem? Com quem sabe mais do que a gente. Então, conviver com pessoas assim ajuda a gente a ter mais produtividade. E vou fechar aqui com o sexto fator, queridos. Nesse sexto fator, há uma influência parental mesmo sobre a procrastinação. O que significa isso? Se a gente conviveu numa família em que as pessoas sempre deixavam as coisas para depois, pode ser que a gente tenha aprendido esse péssimo hábito, sabe? De deixar coisas importantes para depois. Por exemplo, na família, os pais nunca pagavam as contas em dia, a casa sempre desorganizada, de repente, assim, lâmpada que ficava lá queimada anos, com a lâmpada toda queimada, é, estragou um eletrodoméstico, deixa lá estragado, vai fazendo um monte de amarrações. Aqui em Goiás tem uma expressão assim, ó, vai fazendo um monte de gambiarra, sabe? Mas não resolve o problema. Se eu convivi ao longo dos anos, né, numa família assim, pode ser que eu tenha desenvolvido esse hábito da procrastinação. Agora, se eu convivi com pessoas que, sabe, produtivas, organizadas, se o hábito da casa era um de organização, de resolver uma pendência, a lâmpada queimou, a gente já resolvia rápido, pode ser que isso tenha me ajudado a ter mais resultado, mais produtividade. Olha, queridos, falar sobre procrastinação, a gente precisa ter um olhar muito crítico sobre esse fenômeno. Não é só adiar, existem coisas que nos levam a isso, fatores que nos levam a essa situação. É disso que eu estou falando aqui. E eu vejo muitas pessoas, a maioria até dos profissionais que trabalham com esse fenômeno de produtividade e de procrastinação, falam que a gente só precisa se organizar, que a gente só precisa ter ali uma tarefa, ter metas, ter uma agenda, ter a organização e pronto, sua vida está resolvida. E a gente sabe disso, né? Se você está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que você já passou por situações de muitas vezes ter o planejamento, ter a meta, ter tudo organizado, mas ainda assim não ter concluído, ainda assim não ter tido resultado. Não estou dizendo que a organização não seja importante, gente. Super é importante, tá? Organização é fundamental, planejamento, metas, isso é fundamental. Mas não é isso, somente isso, que ajuda a gente a ter produtividade. Não é somente essa situação que vai ajudar a gente a ter resultados. Por quê? Porque existem fatores que muitas vezes compõem um iceberg que leva a gente a procrastinar. No iceberg, vocês sabem que a menor parte é o que está visível. Isso é a procrastinação, tá? A menor parte é o que está visível. O que eu estou enxergando? Que eu não estou
concluindo as coisas. Então eu vou me organizar, eu vou fazer um checklist, vou fazer aqui um plano, vou ter uma agenda e pronto, esse fenômeno está resolvido. Isso é simplista, minha gente, isso é superficial. Falar desse fenômeno, a gente precisa ter profundidade, embasamento científico para olhar para a base do iceberg, que é a maior parte, né? E que isso é que vai determinar o sucesso. Se a pessoa vai ter resultado ou não vai ter resultado. Então, produtividade é algo que a gente precisa entender não só como organização, mas coisas que podem nos ajudar a ter esses resultados. E essas coisas todas, esses fatores todos que eu estou compartilhando aqui com vocês, estão na base desse iceberg. Então, as questões que eu mais ouço sobre procrastinação é assim: Thaís, eu faço isso e me sinto culpado. Faço isso e me sinto ansioso, me sinto insatisfeito com a vida. E parece que eu nunca vou sair disso. E eu quero te dar uma notícia, se você algum dia já pensou isso, ou se você conhece alguém nessa situação, que tudo isso pode ser resolvido, queridos. Tudo isso pode ser resolvido, porque nada disso diz sobre a nossa personalidade. Na verdade, isso foi um hábito que a pessoa foi desenvolvendo. E é possível liderar esse hábito. É possível transformar esse cenário. E como é que a gente transforma? Reconhecendo o que está acontecendo. E no conteúdo aqui de hoje, olha o resumão aí, gente. No conteúdo aqui de hoje, eu compartilhei uma guerra mental que a gente vive todos os dias. Todos os dias. No nosso cérebro, existem partes importantes que entram em choque, entram em guerra. O neocórtex pré-frontal é onde a gente racionaliza, onde a gente toma decisão, onde a gente planeja, onde a gente se organiza. A gente usa muito pouco isso, né? Existe uma outra parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é onde a gente tem recompensas imediatas. Então, assim, quando você vai tomar uma decisão, né, diante de uma tarefa que é difícil, diante de uma tarefa que sabe que você exige muito de você, é mais fácil o quê? Substituir isso por uma coisa mais fácil. Que parte do nosso cérebro que a gente está usando? O límbico, que é onde a gente vivencia as emoções, gente, onde a gente quer, assim, comer um doce, quando a gente quer, assim, ficar horas aí no Netflix, horas, né, numa coisa que é mais prazerosa, que tem uma recompensa imediata. Nosso sistema límbico faz isso, tá? E o nosso córtex pré-frontal fala: poxa, você não pode fazer isso, sai dessa série, vai estudar, vai fazer aquele algo tão importante, vai se dedicar ao seu projeto. Então, são dois leões, queridos, que nós estamos alimentando todos os dias. E diante dessas tarefas difíceis, que a gente não gosta, sabe, metas que são muito difíceis, tudo isso pode estar nos levando a procrastinar. Qual é a solução? Remédio para tudo isso? Alimentar o nosso córtex pré-frontal, sabe? Resolver aquela situação, tomar a decisão. E quando nós estamos fazendo isso no início da manhã, isso nos ajuda a ter mais resultado, porque você está mais descansado, você está mais leve, você está assim, né, menos sobrecarregado. Deixar tudo isso que eu falei aqui para o final do dia, a gente tem fortes chances de fracassar. Queridos, liderar a procrastinação e ter produtividade precisa de decisões conscientes, entende? A gente precisa entender o fenômeno para saber qual é a estratégia adequada. Diante de uma tarefa que é difícil, você já sabe que você pode ter fortes chances de procrastinar. E você não precisa se sentir culpado por isso, porque todo mundo tem uma tarefa difícil para fazer na vida, né? Eu compartilhei a minha aqui. Qual é a sua tarefa difícil? Mas a decisão inteligente para essa tarefa difícil é começar por ela primeiro. Quando você está diante de uma tarefa que você não gosta, você não precisa se sentir culpado por isso, porque todo mundo tem uma tarefa que não gosta na vida para fazer. Diante dessa tarefa que você não gosta, a forma de resolver é fazer primeiro. Se você deixa isso para o final do dia, você terá fortes chances de procrastinar mais uma vez. O excesso de mídias sociais, foi o terceiro fator que eu compartilhei, leva muita gente a procrastinar. Então, você precisa controlar isso. Dedicar isso numa parte do dia, pronto, vai lá e resolve isso, que é importante também, né? Mas não dá para ficar só nisso, né? Dedicar aprender um conteúdo, aprender um idioma, desenvolver um projeto, resolver um problema sério,
você precisa fazer fora desse contexto de mídia. Então, esse é um fator, o contexto aí que está nos ajudando a procrastinar. Metas que são muito difíceis, normalmente a gente nem começa. Então, a gente precisa dividir isso em partes e ver se essas metas estão factíveis, ok? Se estão reais, se estão concretas. O quinto fator que eu compartilhei foi sobre a cultura do grupo. A cultura do grupo faz com que a gente tenha resultado ou não. Tem grupos que só procrastinam. Aí, gente, essa média tá ruim. Sai desse movimento. Entra no movimento de um grupo produtivo. Entra numa mesa, chega numa mesa que você se sente a pessoa mais ignorante desse lugar. Fala, poxa, eu tenho que aprender demais ainda na vida. Se a gente está num grupo que a gente se sente o mais inteligente, tem alguma coisa errada, viu, gente? A gente sempre pode aprender alguma coisa aqui, sempre. E por último, o sexto fator que eu compartilhei é a influência dos nossos pais, a influência dos grupos que nós fomos criados. Queridos, grupos produtivos nos ajudam a ser mais produtivos e talvez a gente aprendeu a procrastinar. Né? E se isso aconteceu, a boa notícia que eu fecho esse conteúdo aqui de hoje é de que tudo isso é possível de ser resolvido. Isso não faz parte da sua personalidade. Isso não é fixo na sua vida. A gente pode liderar esse fenômeno. Existem estratégias e hoje eu já compartilhei aqui algumas estratégias com vocês. A gente não fala de produtividade de qualquer maneira, a gente fala de produtividade com bem-estar, a gente fala de produtividade, mas de uma forma séria, com senso de realidade. Então é por isso que eu estou aqui, né, trabalhando esse conteúdo aqui com vocês, com passo a passo, estratégias importantes para que a gente possa, primeiro, entender o fenômeno da procrastinação, para a gente sair do menos 100 e chegar no zero, entende? Mas aqui a gente ainda vai ver estratégia como é que a gente pode chegar no 100, entendeu? Sai do menos 100, chega no zero, mas a gente ainda vai chegar no ponto que a gente vai trabalhar no mais 100, ok?